Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Seja Servo. Salmo de Davi. Salmo 2 escreveu Davi, Salmo 51, versículo 10. Davi medita sobre os seus pecados. Após a revelação do profeta Natan, ele cai em si o que ele havia feito e ele começa a orar ao Senhor, pedindo ajuda para que o Senhor venha alinhar o coração dele, né? Pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. E o Senhor trouxe à minha memória como nós somos egoístas, como nós olhamos para nós e nós não conseguimos olhar aos nossos arredores, a necessidade do nosso próximo, a necessidade dos nossos familiares, né? Nós sempre nos colocamos em primeiro lugar. E aí o Senhor trouxe a minha história, aqui um testemunho da minha história, né? Eu tive um filho com 15 anos, fiquei na casa da minha avó até os 19. Após ter tido esse filho, sofri muitas consequências, né? Por ter tido um filho cedo, né? Teve revolta na família, né? Foi muito difícil, um período muito difícil, o que é natural, né? Porque não é o que se espera para uma menina de 15 anos, mas nós sofremos as consequências disso, tanto eu quanto o meu filho, né? Aos 19 anos eu saí de casa e logo em seguida tive um outro filho, né? E eu vinha sempre, porque a minha avó disse que quando eu saísse de casa eu não poderia levar o meu filho, né? E eu vivia numa situação de muita dificuldade com a minha avó, foi muito difícil para mim sair de casa, né? Foi um período muito difícil mesmo, mas eu acabei saindo porque nós chegávamos até as vias de fato, né? Era agredida muitas vezes fisicamente e na frente do meu filho. Então, para mim, era uma situação que já estava insustentável e eu só estava olhando naquele momento o meu lado, né? Eu era uma menina de 19 anos ali naquela situação onde estava saindo de casa, então eu vinha e visitava sempre o meu filho, né? Trabalhando. Eu separava uma quantia para que eu pudesse levar ele nos finais de semana, passear, né, no shopping, comer, né, levar na praça, fazer algo com ele. Então isso para mim foi uma defesa, algo que eu criei na minha mente, e sempre falava sobre isso, né? Eu não tinha abandonado meu filho, eu sempre cuidava, eu sempre, quando era possível, estava presente, né? Mas e eu sempre falava, sempre testemunhava isso, né? Que todo mês eu levava eles para comer hambúrguer e tal, e sempre falava para ele isso. E um dia, eu orando muito ao Senhor, né? Pedindo ao Senhor pela restauração do meu filho, o Senhor trouxe, né? Ele veio da casa da minha avó, né? Já em outra situação, já convertida, já cristã, né? E aí ele veio conversar comigo. E ele veio e desabafa. Quando ele desabafa, eu caí em mim. Eu entendi como Davi entendeu o pecado que ele estava cometendo. Eu pude compreender. O meu filho me disse assim: mãe, tu sempre diz isso, que tu me levava para comer hambúrguer, que tu me levava isso e aquilo. Mas quando, na verdade, isso acontecia uma vez no mês, né? E algumas outras vezes aos finais de semana quando eu ia, mas eu não estava presente. Eu não estava presente, ele era o filho que esperava que a mãe estivesse presente. Então, quando ele falou aquilo, eu levei um choque tão grande. E eu pude parar para ouvir o meu filho. Eu pude parar para entender o quanto ele estava sofrendo, o quanto ele havia sofrido. Eu sabia que ele estava sofrendo. Mas no final das contas, o que eu entendi foi que o bloqueio no meu coração, no meu pensamento, sobre os meus sentimentos, levaram também um bloqueio aos meus ouvidos para ouvir, ao meu coração, para abrir o meu coração, para ouvir o meu filho. Eu precisava ouvir ele. Eu precisava entender o meu filho. E eu não conseguia entender. Eu não conseguia, porque eu queria me justificar. Eu queria me justificar. Então eu quero deixar esse testemunho aqui para ti,
né? E eu entendo que o Senhor, ele tem trazido cura também para minha vida através desses vídeos que eu tenho feito, compartilhado com os irmãos, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos curados de certas coisas que aconteceram na nossa vida. E aí quando a gente vai vendo, o Senhor, ele vai mexendo, ele vai trazendo, né, vai cutucando ali o nosso coração, trazendo feridas ali, expondo feridas, trazendo a nossa mente as coisas antigas para curar aquilo que a gente colocou ali abafado ali para não se lembrar. Não quer dizer que está curado, mas precisa ser sarado, precisa. E eu sinto cura de Deus, eu sinto cura para minha alma, eu quero dividir isso contigo. Meu filho ainda está num processo, e eu também, e nós estaremos até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós temos falhas, nós temos imperfeições, nós temos dificuldades, mas a questão é que nós sempre colocamos as nossas em primeiro lugar. Nós não conseguimos olhar para o nosso próximo, olhar para os nossos filhos, olhar para o nosso esposo, e é difícil, irmãos, é difícil. Não é fácil. Muitas vezes não é fácil. Estou no ambiente familiar aqui, irmãos. Então não é fácil, né? Mas eu quero te dizer, querido, que o Senhor, ele é contigo. E ele vai ajustar, ele vai alinhar o teu coração, sim, ao céu. Eu quero te dizer que, embora não seja fácil, o Senhor, ele ter criado, ele vai criar em ti um coração reto diante dele. Um espírito quebrantado na presença dele. E ele vai trazer cura para a tua alma, para o teu coração, tá certo? Um grande abraço. Compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam também receber essa mensagem de Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.